Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui para um bate-papo, né, promovido pelo Sincades, um bate-papo para falar um pouco sobre a segurança em nuvem. Nós estamos aqui com o Guilherme da VIP Rede, né, eu aqui da parte da Trust IOTA. Vou me apresentar, logo passo a palavra para o Guilherme se apresentar também. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Bittencourt, né, atuo como auditor de terceira parte para algumas normas de segurança e privacidade, 27001, 27701, 20022, que são normas voltadas para segurança, continuidade dos negócios e gerenciamento de serviços de TI e continuidade. Atuo como DPO também, especialista em GRC, segurança da informação e privacidade. Minha experiência maior vem de mercado financeiro, né? Atuei por mais de 13 anos nesse mercado, no mercado de bolsa, respondendo aí a auditorias de órgão regulador, né, da BSM e do Bacen, da BSM para a B3, né, que seria a Bolsa de Valores. Atuo como auditor para a QMS Brasil e a BNT, tem as certificações de privacidade da EXIM, da IAPP, a CIPM e a CDPOBR. Sou membro da IAPP e sou fundador, né, consultor, sócio fundador da IOTA e da Trust, que é voltada para a GRC. Eu passo a palavra agora para o Guilherme Iglesias, para ele se apresentar. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer ao Sincades pela oportunidade e Thiago aí pela lembrança, tanto pela Trust, pela IOTA aí, e a gente poder participar e um tema que eu acho que é bem bacana, bem relevante e a gente poder agregar um pouco de valor. Eu sou Guilherme Iglesias, hoje eu sou responsável por toda a parte de operações de serviços e cibersegurança na VIP Rede. Né? A VIP Rede é uma empresa capixaba de 19 anos no mercado e atua basicamente em 4 verticais, né? Conectividade, mercado corporativo, data center, né? A nossa nuvem privada, a área de cibersegurança, né? Que vem crescendo bastante aí, e a área de serviços, que também é uma área que tem gerado bastante demanda nos últimos anos. Né? Estou no mercado aí na área técnica aí há mais de 12 anos, né, atuando com consultoria, com implementação de projetos focados em infraestrutura, em nuvem e segurança em empresas de todos os portes, e vai ser um prazer aí poder contribuir e falar um pouco sobre tecnologia, sobre desafios, sobre nuvem, sobre segurança. Então, eu acho que é um tema bem atual aí, que faz parte da vida de todo mundo, né? Todas as empresas aí que estão conectadas, elas precisam de alguma infraestrutura e precisam estar que seja on-premise ou na nuvem, né? Então, puder contribuir, a gente está aí para apoiar. Bacana, Guilherme, agradeço em nome do Sincades a sua disponibilidade. A gente sabe que correria, né? São vários projetos aí, várias atividades, e agradecemos aí pelo tempo que você reservou para a gente poder fazer esse bate-papo. Falando Bacana. sobre essa questão de segurança em nuvem, né, é importante a gente abordar sobre alguns conceitos, porque o público que pode estar assistindo, né, esse bate-papo, muitas vezes não é técnico, então pode ficar com alguma dúvida em algum determinado conceito. Então a gente preparou aqui alguns tópicos, né, para a gente estar falando sobre a questão de conceito. E aí, Guilherme, você que vem dessa parte, né, de data center, atua muito com essa questão de segurança também em nuvem, como é que você definiria para o pessoal aí que está assistindo essa questão da computação em nuvem, né? Falando assim, de uma maneira mais menos técnica, né? Mais para o público que está assistindo aí que não é técnico. Bacana. A computação em nuvem é um termo que vem ganhando força já há algum tempo, né? E o objetivo é disponibilizar recursos sobre demanda para quem está contratando, né? Então, você tem ali atrás, desde a época do Office 365 ali, né, quando lançou, você poder contratar como serviço algumas funcionalidades que você usa no dia a dia, como Word, um Excel. Aí começa a parte de armazenamento, né, você ter ali um drive, pessoal que usa ali uma conta do Google, por exemplo, tem um Google Drive ou tem um Microsoft One ali, são os dados que estão armazenados nessa nuvem. E aí quando você parte para um cenário mais corporativo,
a gente fala um pouco mais sobre a computação em nuvem, né? Então, você disponibilizar serviços na nuvem, né, sobre demanda para um cliente, ou disponibilizar uma infraestrutura, recursos ali como serviço. Então, o objetivo é sempre fazer com que as pessoas elas consumam sobre demanda. Então, ela não vai precisar fazer nenhum tipo de aquisição, é uma alocação. Ela aumenta de acordo com o que ela precisa, se a operação dela enxugar, ela consegue também diminuir essa conta, diminuir esse recurso. Então, é sempre uma alocação sobre demanda e tem se tornado cada vez mais comum e cada vez mais coisas estão na nuvem, né? E aí a facilidade, você poder acessar de onde você estiver, você poder não ter fronteiras, né? Tá ali com o seu dado disponível no notebook, no celular, enfim, te dá essa mobilidade, essa flexibilidade. Bacana. E aí a gente falando dessa parte de computação em nuvem, né, e acaba que tem aquela questão das divisões, né, que seriam nuvem pública, privada, híbrida. Fala um pouquinho para a gente, Guilherme, dessa questão dessas categorias, né, de nuvem e as diferenças aí entre elas. Bacana. Vamos falar um pouquinho também da evolução disso, né? Então, Bacana. a gente acaba entregando um pouco a idade aí, mas lá atrás o pessoal que tem empresa, né? Sempre você precisa de uma infraestrutura para rodar seu ambiente. Então lá atrás o comum era, né? As pessoas compravam aquela infraestrutura, né? Comprava servidor, storage, backup, e aí você precisava ter uma estrutura com gerador, com no break, com ar condicionado, porque os equipamentos eles são extremamente sensíveis a altas temperaturas, então tudo aquilo gerenciado, controle de acesso, e para você minimamente rodar suas aplicações corporativas em um ambiente corporativo, né? O RP ali, o ERP, que geralmente é o sistema que rege a empresa, onde você tem contas a pagar, contas a receber, estoque, enfim, todas as operações de uma empresa, seja ela qual for o ramo, tem um RP, ele controla essas informações corporativas. E aí você tem servidor de arquivos, onde o pessoal armazena planilhas, enfim, servidor de aplicação, banco de dados. Então, numa infraestrutura tradicional, isso tudo você comprava esses recursos, né? Mantinha aquilo ali dentro de um data center, de uma sala de preparada para receber aquilo, é feito um baita do investimento, e pelo menos a cada 3 a 5 anos as pessoas precisam fazer refresh, né? Ainda existem muitos ambientes on-premise. E aí com a nuvem a gente começou a parar um pouco de comprar e começou a consumir isso como serviço. Então hoje você tem basicamente aí três possibilidades, né? O que a gente chama de nuvem pública, a nuvem privada e a nuvem híbrida. Então, quando você vai para um cenário de nuvem pública, a gente está falando aí de alguns grandes players, né? Microsoft com a Azure, a Amazon com a AWS, a Oracle com o OCI e o Google com o GCP. Então, cada um tem ali suas particularidades, seus pontos positivos, seus pontos negativos, mas, no geral, o objetivo é ser algo meio que self-service, né? O cliente, ele vai lá, Bacana. faz uma conta, né? Ele cria suas infraestruturas, os seus serviços, consome aqueles serviços ali e monta o seu data center nessa nuvem, né? Isso é um ambiente compartilhado, né? Não é um ambiente dedicado. Então você tem ali várias empresas rodando em cima de uma infraestrutura e o conceito é que o cliente traga um pouco o self-service, né? Então o cara de TI ali vai entrar, vai criar conta. Geralmente o billing ali, o pagamento é feito em cima de cartão de crédito, então tem algumas nuvens que até por questões regulamentares nossas, e por questões financeiras, a forma como o modelo do Brasil funciona, elas estão tropicalizando isso, né? Tentando fazer um meio de pagamento ali onde não seja por cartão e sim por boleto. Isso acaba encarecendo ainda mais, porque você tem gente transacionando no meio do caminho ali, mas o objetivo é que isso seja o mais autônomo possível. A nuvem privada, ela tem características um pouco diferentes, né? Aí eu vou até trazer um pouco para o nosso cenário. A VipRede hoje ela é uma nuvem privada, hoje é o maior data center privado do Espírito Santo, e ele te traz um Bacana. cenário, um pouco mais próximo do cliente, né? Então a gente tem uma infraestrutura
um pouco mais, ela não é autônoma como é numa nuvem privada, por exemplo. Então, hoje é feito um trabalho muito mais consultivo. Então, o cliente vai trazer a demanda, a gente vai entender, vai entregar uma infraestrutura para ele ali, e a gente vai garantir sempre que tenha o ar-condicionado funcionando, as máquinas funcionando, garantir que exista tanque, exista combustível, por exemplo, no gerador caso falte energia. Essas máquinas, com o passar do tempo, o data center vai trocando isso. Então, você esquece um pouco a camada de infraestrutura ali, né? Esquece a compra, a aquisição, foca em tracionar o seu negócio no que realmente importa, e você vai consumindo esses recursos sobre demanda dentro do data center. Então, subir um servidor, descer um servidor, com tanto de memória, com tanto de processador, num sistema operacional específico. Então, isso tudo num cenário um pouco mais próximo. E no caso nosso, por exemplo, o grande diferencial é a conectividade, né? Quando você vai para uma nuvem pública, você pode estar num data center em São Paulo, você pode estar num data center nos Estados Unidos, na Espanha, na China, enfim, você escolhe ali a região que você quer estar e você depende 100% da internet para chegar nesses dados, né? Com um data center privado, por exemplo, a nuvem privada no nosso caso, o Viperd é uma operadora, ela atende hoje os 78 municípios, e a gente consegue entregar ali para o cliente uma conectividade dedicada, uma fibra, né, dedicada, e o cliente tem o conforto de estar numa nuvem, porém com o conforto de estar numa nuvem, mas com a mesma sensação de estar dentro de casa ali, com a performance que ele teria se tivesse com os equipamentos dentro de casa. E no caso da nuvem híbrida é um pouquinho das duas coisas, né? E aí a gente gosta muito de trazer alguns exemplos de clientes que hoje têm cenários nesse sentido, e que para a gente hoje faz total sentido estar num cenário híbrido, né? Então, hoje, quando você tem um ambiente que nasceu numa nuvem pública, ele é muito mais fácil de você tratar, né? A sua aplicação, ela já nasceu numa nuvem pública, ela já foi criada usando as funcionalidades, os recursos e os benefícios que a nuvem pública tem, mas, infelizmente, nem sempre é assim, né? Tem empresas que têm sistemas rodando há 10, 15, 20 anos, e você simplesmente pegar isso, um legado, e levar para uma nuvem pública não é uma tarefa muito simples. Então, a híbrida, ela é um desafio, né? Então, ponto de vista de arquitetura, ponto de vista de segurança, ponto de vista de acesso, então, nem sempre é simples essa tarefa. E tem aplicação que o cara que desenvolveu já morreu, ninguém conhece da aplicação e não tem como mexer, ela está funcionando ali, vai continuar funcionando, só que não pode mexer. Então, no cenário híbrido, a gente tem alguns casos interessantes de clientes, por exemplo, com e-commerce, né? Tem um e-commerce que está rodando ali o front da loja, né? A parte da loja ali que você entra para fazer suas compras, está numa nuvem pública, então está armazenada numa nuvem dessas grandes, como a AWS, por exemplo, usando diversas funcionalidades de performance e de segurança. Porém, toda a estrutura de back-office do cliente, como RP, servidores de arquivo, outras aplicações mais antigas, legadas, estão dentro de uma nuvem privada. E aí essa integração, ela funciona muito bem, e o sentimento para o usuário na ponta, ele não sabe se isso está interno, está externo. Então, a partir do momento que você vai lá no carrinho, por exemplo, fez um checkout, isso já vai para o RP e já está direto numa nuvem privada. Então, a gente entende hoje que a privada, a nuvem híbrida, perdão, ela passa a ser o melhor cenário para as pequenas, médias e grandes corporações. Então, ter um e-mail fora, por exemplo, usando um Office 365, com o Google, te dá uma tranquilidade muito grande. Ter ali talvez um e-commerce, algumas aplicações web, um site, enfim, estar numa nuvem privada, pública. E o que é legado ali, RP, algumas coisas mais sensíveis, estar numa nuvem privada ali, e conseguindo integrar e tirando o melhor desses dois cenários, né? Acaba que também aproveita para fazer uma segregação, né? Por exemplo, se tiver algum problema com algum site, está hospedado em outro endereço do que não a nuvem privada, né? Não compromete todo o ambiente, né? Dependendo da Exato. situação. E é um conceito que vem crescendo muito, que é o de multi-cloud, né? O cliente hoje, se sempre tem a preferência ali, eu estou na AWS, eu estou na Azure, eu estou na Google. Você pode estar nos três, né? Então, tem serviços, por exemplo, que a Oracle, por exemplo, quando você fala de licenciamento Oracle, a Oracle, ela trouxe um cenário onde o cliente, financeiramente para ele, é muito importante estar com o banco de dados Oracle dele na nuvem da Oracle.
mas pode ser que a aplicação rode melhor no Google, né? E aí talvez o site rode melhor na AWS. Então, ter essa possibilidade de usar todas as nuvens ao mesmo tempo, isso traz uma disponibilidade Flexibilidade maior, né? também. É, Uma flexibilidade, uma redução de custo, porque você vai trabalhar ali no que é mais em conta e no que é mais interessante para o seu negócio, mas ao mesmo tempo traz algumas complexibilidades para o negócio e alguns riscos para a segurança também. Então tem que tomar muito cuidado com essas iniciativas e com o design disso, por exemplo. bacana, Guilherme. Aqui no próximo slide seria para a gente abordar sobre as questões aí das principais vantagens, né, e desvantagens aí de cada segmento desse de tipo de nuvem, né, pública, privada e híbrida. Você já acabou até abordando aí sobre algumas vantagens já. Você tem mais alguma colocação frente a vantagens, né, de uma nuvem para outra, da pública, da privada, da híbrida? Eu acho que assim, todas elas têm seus prós e seus contras, né? E isso tem que estar muito ligado ao negócio, à necessidade de cada negócio, né? A gente sempre tenta avaliar criticidade, impacto, né? E conta de quanto é a sua hora parada para poder definir um projeto, né? De privada, pública ou híbrida, e principalmente como sua aplicação se comporta. Então, eu acho que assim, a pública ela te dá uma flexibilidade muito grande, em alguns casos uma redução de custo, ela traz uma disponibilidade muito grande, até porque são nuvens gigantes e você tem raríssimos casos de indisponibilidade, mas ao mesmo tempo ela te tem a necessidade de ter uma mão de obra mais específica, então você passa a falar de DevOps, né? Já não é mais ali o cara da infra, o menino da infra, o menino do computador. Você Verdade. precisa de um DevOps, então isso aumenta demais o custo, e não é uma mão de obra simples. E ela é uma nuvem que você tem tudo na mão e está num cartão de crédito atrelado. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você clica e o que você habilita, porque isso pode ser que isso te gere um custo assim inestimável, e principalmente a sensibilidade com o dólar, né? Essas nuvens são Verdade. todas indexadas em dólar e você tem uma flutuação gigante, né? Para o pessoal aí mais E, leigo que está assistindo, acho que vale a pena a gente só detalhar um pouquinho sobre a questão do DevOps, né? Na estrutura tradicional, você tinha infraestrutura e o pessoal de desenvolvimento na, nas estruturas modernas, que você tem esse ambiente em cloud, você tem aí o DevOps, que ele é um meio termo, né, entre infraestrutura e desenvolvimento, porque muitas dessas nuvens aí, você sobe a máquina através de programação, né, compilação de código, você sobe o ambiente inteiro para um ambiente de nuvem. E aí exato, profissional conhecido como DevOps, né, que ele apoia nessa questão da operação em cloud. Só detalhando aqui, Guilherme, para o pessoal aí que de exato. repente não conhece, né, esse conceito. Não, bem lembrado. E é uma mão de obra que tem ficado cada vez mais escassa, né? E aí entra naquele quesito que a gente falou, se sua aplicação vai nascer numa nuvem, é interessante já nascer no que tem de mais moderno, né? Mas que é usar de fato um DevOps. A gente fala ali que o cara cria um script ali, ele dá um enter, ele faz o deploy ali, né? Ele entrega uma infraestrutura em uma hora ali, um ambiente que talvez o cara demoraria semanas para montar. Então, quando você vai para um cenário que nasce numa nuvem pública, né, uma aplicação do zero, acho que faz muito sentido. Então, você tem os prós e os contras em ambos os cenários. A nuvem privada ali, talvez ela vai te ter um custo um pouco mais alto, dependendo do cenário, né? Uhum. Mas aí avaliar muito, porque como a variação do dólar está muito alta, isso meio que caiu no esquecimento, isso chegou no 0 a 0 ali, né? Ela vai te dar uma proximidade maior com o fornecedor, ela vai te dar uma possibilidade, por exemplo, de num problema você ter com quem falar ali, conseguir falar com alguém, ter algo mais assertivo, algo mais personalizado para o seu negócio. E, cara, o híbrido você tira o melhor dos dois mundos. Então, acho que é importante entender o negócio, mapear quais são essas aplicações críticas, a arquitetura dela, né, o tipo ali de linguagem que essa aplicação fala, se ela é uma aplicação fácil de levar para uma estrutura de nuvem, ou se ela é uma aplicação difícil de levar para a nuvem, para você desenhar o melhor modelo, mas eu acho que o híbrido ainda é um modelo que vai prevalecer durante muitos anos aí, até por questões regulamentares e questões de custo e, enfim, segurança também é algo que tem batido muito na tecla aí
eventos Bacana. de segurança, às vezes, a facilidade, né? Às vezes as pessoas acham Vai. que, cara, tô indo para a nuvem, tô protegido, e na prática não é bem assim, né? Então, você tem papéis e responsabilidades aí que precisam estar muito claro quando você vai contratar um serviço de nuvem, principalmente. Transfere parte do risco, né? Não totalmente o risco, né? O ambiente ele foi para a nuvem, mas você precisa ainda ter gestão desse ambiente, monitorar, né? Acompanhar o fornecedor. Exato. É porque a nuvem ela vai te entregar infraestrutura e disponibilidade, né? Então, o ambiente vai estar sempre disponível. Aí a gente brinca falando da tríade da segurança, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. E a nuvem ela vai te entregar disponibilidade. Então, a confidencialidade dos dados que estão trafegando e a integridade, isso vai depender muito de como é que você vai estruturar o seu ambiente para trafegar de um lado para o outro, a forma como o seu cliente vai acessar. Então, assim, é, a nuvem vai te entregar a infraestrutura, o backup, o plano de backup, né? Ah, eu estou na nuvem, a Microsoft está fazendo. Não, ela não está fazendo. Ah, meu e-mail está no Office 365, eu tenho backup. Não, você não tem backup. Então, assim, tem que pensar em tudo isso, né? O pessoal aí questionar a galera de TI, como é que isso está sendo feito, né? Cara, meu negócio, perdi meus dados, né? A gente tem ouvido muito sobre ataques de ransomware, né? Que são basicamente sequestro de dados, né? Então é uma forma que o pessoal enxergou de ganhar dinheiro fácil, né? Se sequestra o dado e aí ele vai para um formato que fica inviável de ler, você não consegue descriptografar, né? Você não consegue tornar ele visível de novo, visual de novo, e aí vai banco de dados, arquivo, e para você fazer, ou você tem um backup para você restaurar, ou você vai pagar o resgate. E esse pagamento de resgate, você não tem garantia nenhuma de que você vai ter o dado de volta, porque não tem rastreabilidade, né? Geralmente os pagamentos são feitos em criptomoeda, e aí você não consegue rastrear e você não tem garantia que o cara vai te devolver aquilo ali. Então, assim, quão preparado as empresas estão para passar num cenário desse, né? De, cara, tô na nuvem, beleza, mas seu dado foi criptografado, você não tem um backup, você não tem um plano de continuidade de negócio, e a gente sempre ouve, tá em contingência, mas geralmente é a TI que está em contingência, né? Não é o negócio. E às É, vezes não existe essa preocupação mútua de, cara, a TI é o negócio, né? Hoje, boa parte das empresas não rodam sem TI. E isso acaba sendo uma dificuldade, né? Puxando até o gancho para um outro tema, que é hoje o time de TI, na maioria das empresas, reporta para um gerente financeiro, ou um diretor financeiro, ou um diretor de RH, eu já vi alguns casos, um diretor administrativo. Então, dificilmente você tem empresas hoje que você tem uma diretoria de TI, e aí quando você pega empresas maiores, o cara da TI ou da segurança, né, que eu acho que é um tema que está cada vez mais presente, tem uma cadeira no conselho de administração, porque faz parte da estratégia da empresa. Muito se fala em transformação digital, mas quando vai na prática ali, as empresas acabam freando porque interpretam a tecnologia como custo e não como tracionador para o seu negócio, né? verdade. Se esses riscos não estiverem mapeados e bem gerenciados, né? Aumenta o nível do risco, né? Dependendo da exposição. Quanto mais exposto ao ambiente cibernético, maior as probabilidades aí de um ataque bem sucedido, né? Igual como você comentou aí, que os provedores eles entregam, né, a estrutura, fornecem toda a estrutura para que você configure ali seu backup, que você configure ali as regras, né, de publicação do que está dentro da nuvem para fora. Então, a gente tem muitas essas questões de ataque de DDoS também, ataque de ransomware, igual você comentou, e tem crescido muito o suborno, né, de pessoas, né, o risco envolvendo pessoas tem sido bem relevante, porque às vezes você tem uma organização que ela tem toda a estrutura muito bem configurada, e aí os grupos criminosos agora estão já mexendo no psicológico, no financeiro das pessoas que estão envolvidas nos processos de controles, né? Muitas vezes com programas de afiliação ao crime, né? Dependendo do pagamento do resgate, a pessoa acaba recebendo ali uma bonificação. Então, isso traz mais Ele uma paga vez uma a comissão, importante. né? Exatamente. Ele recebe Então, uma comissão. E hoje você tem, cara, na Deep e na Dark Web, esses ataques prontos. O cara consegue lá comprar como serviço, né? O ataque as a service, exatamente. né? Então, está cada vez mais complicado. Você tem que preocupar com a segurança interna e com a preocupação da segurança externa. É um novo E programa de assim, filiado, né? Filiado ao crime cibernético agora, porque realmente está. exatamente.
E, cara, são temas assim que são meio que a galera às vezes tem um pouco de receio de falar sobre, né? São alguns temas que têm alguns tabus ali. Mas quando você começa a entrar no detalhe, por exemplo, hoje, infelizmente, as pesquisas, né, o mercado e as grandes consultorias, elas têm falado que cada vez mais não é se eu vou ser atacado, e sim quando eu vou ser atacado. E o quão preparado eu estou para responder um incidente de segurança e, principalmente, quanto tempo eu vou levar para voltar minha operação ali minimamente pronta para faturar, para receber. E aí tem situações, por exemplo, que, cara, a recomendação ela é nunca pagar, né? A gente, se você for pegar, tem notas da FBI, enfim, da FBI, de outros órgãos de segurança, que fala que a recomendação é não pagar por não ter essa garantia. Porém, existe no rodapé falando que eles entendem que existem situações, por exemplo, que todos os controles de segurança foram embora, o backup não tinha, e a única esperança que o cara tem de ter o negócio de volta pagando, né, a última esperança. E aí, num caso desse, por exemplo, entra outro ponto, né, que aí às vezes as pessoas eles não se atentam. Por exemplo, beleza, vamos pagar. O diretor financeiro sabe comprar criptomoeda? Será que não existe uma questão É, regulatória, por exemplo, que o cara não pode ter criptomoeda? Por exemplo, o caso da B3, a B3 não pode comprar criptomoeda. Então, como é que o cara vai, por exemplo, o CFO sabe comprar, tem dinheiro em caixa ali, ou o dinheiro está todo revestido para investimento, vai ter esse dinheiro específico ali para esse cara transacionar para uma criptomoeda e daquela criptomoeda ele pagar o resgate. Então, são situações que o você vai prejuízo botando pode na ponta do aumentar, lápis. né? Dependendo da situação. Exatamente. Porque geralmente os caras ameaçam você pagar em 2 dias, se não pagar, vai aumentando o valor. Então, tudo isso tem que entrar no risco, né? Tem que entrar na ponta do lápis ali. Verdade. E o ponto que você comentou é legal que ele puxa para uma questão regulatória, né? Até um, um tópico que a gente preparou aqui para o bate-papo, que é a questão de questões regulatórias que podem envolver essa questão da nuvem, né? Aí a gente trouxe como exemplo aqui, para não ficar falando muito só de questão regulatória, que as pessoas também já estão um pouquinho cansadas de ouvir sobre esse tema, né? Mas essa aqui em especial, acho interessante a gente comentar sobre, porque é uma resolução que ela é do Bacen, né, que ela incide sobre empresas que são instituições financeiras aí, que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central, e aí às vezes fica aquela pergunta, porque você está falando de mercado regulado e de resolução do Bacen, né, às vezes o público aqui é um público do setor atacadista e distribuidor, que é o foco, né, de apoio dos Sincades, mas justamente porque essa resolução, ela traz para nós uma boa visão de como fazer uma estruturação de contratação de serviço em nuvem para evitar problemas, né? Porque a gente parar para pensar aqui que o Bacen ele é um órgão aí do governo federal, né? O Banco Central do Brasil, quando ele institui uma resolução, essa resolução ela incide sobre todo o mercado, né? Que é regulado pelo Bacen, e no caso, ela traz ali de forma explícita algumas recomendações, né, e alguns pontos de preocupação, por exemplo. Se a gente pensar aqui com relação à LGPD, né, a LGPD hoje ela incide sobre toda empresa que trate dado pessoal no Brasil. Dificilmente você vai ter uma empresa aí que não trata dado, né? Você tem os dados dos colaboradores, até mesmo uma empresa B2B, né, que não lida com o cliente final, mas ela tem dados aí de seus próprios colaboradores, enfim, durante o serviço acaba lidando com dados. E o interessante é que essa resolução, a 4893, ela veio substituindo a 4658, a antiga 4658, e a 4752, que a 4658 é de 2018, né? Se a gente pegar que a LGPD ela é de 2018, só que teve uma diferença, que a LGPD ela demorou para ser aplicada, para entrar em vigor. Já a 4658, ela entrou em vigor em 2018 para as instituições financeiras, né? Então, todo mundo que era de mercado teve que instituir ali, né, sua política de segurança cibernética, estipular ali o plano de ação e resposta aos incidentes. E essa resolução, ela fala sobre a política de segurança cibernética e os requisitos para a contratação de serviços e processamento de armazenamento de dados e computação em nuvem, né, a serem observados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
E aí nós temos aqui alguns pontos importantes, né, sobre essa questão da regulação, né, da 4658 do Bacen, que ela traz alguns pontos aqui que são pontos que precisam de atenção, são pontos importantes. Primeiro, qual que é a finalidade dela, né? A tratar sobre a questão de segurança cibernética e resposta a incidentes. Então, ela institui ali que a instituição ela precisa, né, definir ali, criar sua política de segurança cibernética e alguns pontos precisam ser observados, né, frente a essa política de segurança cibernética, que seria os objetivos de segurança cibernética da instituição, né, qual o objetivo de segurança. Esse ponto de objetivo, ele vem muitas das vezes para quê? Para até ter uma medição, né? Por exemplo, o objetivo da segurança cibernética na organização é X. Então, com base no objetivo, a organização consegue definir alguns indicadores, né? Para poder analisar também se a política de segurança cibernética e seu plano de ação e resposta a acidentes estão sendo eficazes, né? Então, isso é importante. Ele fala sobre a questão de definir os procedimentos, né, e controles utilizados para reduzir vulnerabilidades e atender os objetivos de segurança, questões de análise de causa de impacto, as diretrizes, né, de incidentes e continuidade do negócio, que era um tema que o Guilherme acabou de falar, né. Muitas das vezes a pessoa já pensa assim, vou contratar um tal serviço e tá tudo certo, só que você está recebendo ali uma estrutura para você poder configurar e gerenciar ela. Então, se não tiver muito bem configurado, né, bem planejado a sua estratégia de continuidade de negócios, de disponibilidade e de segurança, você pode ter problemas, né? Achar que está com a estrutura ali bem definida e no momento de uma crise, né, ou de um desastre, de um incidente, você descobrir que tem falhas. Então, falando até de continuidade, é interessante sempre testar, né, para ver Exato. se a estratégia está sendo eficiente, se tem pontos de melhoria, pontos de atenção. A resolução ela fala também dessa questão da classificação dos dados, informações quanto à sua relevância. Em era de LGPD, isso aqui totalmente, né, condizente, porque de acordo com a classificação dos dados, né, e o nível de classificação ali que você coloca, você disponibiliza recursos para poder garantir uma segurança mais apropriada para aquele dado, informação conforme a criticidade dele, né? Então, quanto mais crítico, mais controle, mais restrições. Às vezes as empresas vão estabelecer para determinado tipo de dado ou informação. E importante, né, a parte de disseminação de cultura, né, Guilherme, de segurança cibernética, que eu acho que é um desafio aí para todas as organizações, tanto a questão de estabelecer uma cultura de segurança, né, e da segurança cibernética. Falando um pouquinho de cibernética aqui, é porque aquilo que está envolto na internet, né, quando a gente fala da Exato. segurança da informação, ela é um conceito amplo. Quando você está falando da segurança cibernética, aquilo que está no mundo cibernético, que pode está exposto, né, a um ambiente aí mais hostil, né, está fora da sua casa, está fora do seu ambiente interno, então está exposto aí à rede mundial de computadores. Infelizmente, essa regulamentação ela acaba sendo para instituições financeiras, né? A gente vê que hoje, quando se trata de maturidade de segurança, as instituições financeiras, hoje elas têm um nível de maturidade muito maior do que outros nichos de mercado e talvez seja por essa série de critérios que eles precisam cumprir, né? Até por conta do Bacen. E aí você tocou num tema que é cultura de segurança, né? Segurança, de fato, ela é uma cultura. E aí a gente fala que segurança são três pilares, né? Pessoas, processo, produto, né? Então, precisa treinar as pessoas que estão ali consumindo, usando os dados, acessando os dados da empresa, né? Até você comentou sobre a questão do recrutamento aí desse time. Então, o cara precisa estar preparado para quando for abordado, por exemplo, ele saber falar um não e saber reportar isso, ou quando ele receber um e-mail, por exemplo, que tem ali um conteúdo malicioso e ele entende que é um conteúdo que ele não é normal dele receber, ou ele saber identificar aquilo e reportar para um time de TI ou um time de segurança, é importante, né? Então, às vezes a gente vê muito abordagens, pô, vamos comprar isso, comprar aquilo, mas, cara, precisamos desmistificar um pouco segurança, né? E não é só pensar em segurança em cyber, né? Cyber hoje acaba sendo um risco mais eminente para acontecer num problema de cyber, mas a gente tem que pensar na continuidade do negócio também, né? Igual papéis.
se acontecer, quem é que vai falar, quem que vai falar com a imprensa, quem que vai falar com as partes interessadas, né, que seja cliente, fornecedor, enfim. A empresa está preparada para responder aquele evento de segurança no menor tempo e voltar com a operação e conseguir faturar, conseguir cumprir seus compromissos legais e contratuais ali. Então, tudo isso está diretamente relacionado com continuidade de negócio e governança, né? Então, acho que são pontos que, infelizmente, nem todas as áreas são regulamentadas ou tem regulamentações específicas por nicho ali, né? E eu acho que isso acaba atrapalhando muito o processo de proteção de dados, de continuidade de negócio das empresas. A LGPD ela trouxe, né? O que a gente brinca muitas vezes é que tem se falado muito em LGPD, né? Então, muitas vezes, muitas pessoas não aguentam nem mais ouvir falar sobre esse tema. Mas o que aconteceu foi o seguinte, né? Você tinha um mercado regulado, né, que tem vários critérios, e quando essa lei foi instituída, ela traz muito disso, né? Ela traz muito dessas obrigações aí que estavam, né, que estão também presentes em várias outras regulamentações setoriais, só que ela trouxe para todo mundo. Então a gente fala que ela levou a régua. E acaba que o maior desafio que a gente vê aí no mercado elevou a régua e as pessoas às vezes não sabem como atender aquele nível que está elevado. Por isso é até interessante a gente estar falando dessa resolução aqui, porque se você olhar, grande parte do que está aqui reflete para a LGPD, né? Para a LGPD você tem que ter ali o teu plano de ação e resposta a acidentes, tem que preparar a empresa para evitar, né? Tá naquelas duas palavrinhas lá, medidas técnicas e administrativas, né? Conforme o porte do negócio, né? Lógico que cada organização ela tem seu tamanho e recursos, né? Então, dependendo do tamanho da organização, ela tem um planejamento X, né? E quanto maior o nível de planejamento e de controles frentes, né? Para lidar com o gerenciamento desses riscos aí. Quando a gente fala dessa questão de cultura, a LGPD lá atrás também a questão da obrigação, né, de você estabelecer ali um plano de treinamento e ações de conscientização frente à segurança e privacidade, questão da comunicação, né, você precisa, se houver um incidente de segurança ali e privacidade relevante, envolvendo titulares, você precisa comunicar as partes, muitas das vezes até a autoridade nacional, né, NPD, e aos titulares. Então, como é que você vai comunicar se você não tiver planejado, né, tiver um plano de ação e resposta a acidentes, saber quem são as pessoas envolvidas, conforme até o Guilherme comentou, né? Se você não tem um plano, um exemplo é que quando você vai fazer uma comunicação lá para a NPD, você tem que usar o sistema SEI, né? Que é o sistema lá eletrônico de reporte. Para você fazer um cadastro nesse sistema é de 2 a 3 dias. Então, se Exato. você não tivesse preparado, você já não atende ali o prazo recomendável de você fazer o reporte para a NPD. Então, vejo como que o legal dessa resolução é que ela traz de forma explícita algumas recomendações, né? E por ser de um órgão federal, traz luz para a gente de alguns exemplos. Pode ser bem vista como pensar nessa questão de proteger a minha empresa ali, do setor atacadista e distribuidor, frente às questões de nuvem, os desafios, né, da nuvem, né, da segurança ali, voltado para o ambiente cibernético. Exato. E aí, ainda detalhando um pouquinho mais, né, dessa resolução, ela traz ali alguns controles prévios à contratação. Parece que é bobeira, né? Às vezes a gente sai contratando e depois tenta resolver os problemas. Só que na resolução lá, para quem é de mercado, né, que é regulado e que está incidido essa resolução, ela fala que você precisa se atentar para algumas coisas antes da contratação, e inclusive, quando é uma contratação relevante, a instituição ela precisa comunicar ao Bacen o nome daquela instituição que ela está, o nome daquele provedor de serviço que ela está contratando e o que ela vai utilizar, né? Então, por exemplo, quais são as práticas de governança e gestão, né, desse prestador de serviço, ele é proporcional ao risco, né, do exposto ali ao serviço contratado, que eu estou subindo para lá, a verificação da capacidade do potencial do prestador, o cumprimento da capacidade, o cumprimento da legislação e da regulamentação em vigor por parte desse prestador de serviço,
se a minha organização ela vai ter acesso aos dados e às informações que estão processados ali ou armazenados nesse prestador. Isso é muito importante, porque em caso de incidente, né, ou até mesmo uma fiscalização de algum órgão, se você não tiver acesso, fica difícil, né, você conseguir comprovar algumas situações ali, ou até mesmo dar sequência a alguma atividade quando houver alguma intervenção de algum regulador, né, ou de um órgão federal sobre aquele negócio. Exato. E também a questão da confidencialidade, né? O Guilherme citou o TRID da CID, né? Que é confidencialidade, integridade, disponibilidade e a recuperação dos dados e das informações que estão ali processados ou armazenados neste prestador. Que aqui acho que até é legal fazer um comentário sobre a questão de criptografia, né, Guilherme? Que a gente ouve muito falar da questão de criptografia para proteger, e a gente ouve também muito do vilão, né, que é os ataques de ransomware. Só que uma questão importante, que às vezes alguns negócios eles não se atentam, né, que é o seguinte: quando você aplica a criptografia, você tem que seguir boas práticas para isso. Por quê? Se você tem lá o teu backup criptografado, você aplica a criptografia para algum determinado dado, ele está em um outro site, né, em um outro ambiente, e você perde o acesso ao ambiente principal e não tem gerenciamento dessas chaves, tu vai ter o backup, mas não consegue acessar ele, porque ele está criptografado. Então, é um dado inútil, né? Você vai ter o dado, mas não vai conseguir acessá-lo. E é o ponto interessante do vilão, né? É uma funcionalidade usada para segurança, né? Para você ali, dentro do ambiente controlado, fazer com que o dado ele não seja lido, né, de forma direta, né? E aí isso é uma técnica desde a época da guerra. Então, acho que é um negócio que, Bem cara, colocado. é muito eficiente, muito funcional, mas hoje ele é usado para cybercrime, né? E aí, assim, a gente até pega um caso, por exemplo, que a gente, entre essas indas e vindas aí de resposta a incidente, de clientes, cara, praticamente, infelizmente, toda semana a gente recebe ligação de cliente que foi atacado e que pedindo apoio a gente aqui para poder recuperar o ambiente. Infelizmente se tornou cada vez mais uma realidade, não tem mais aquela mística de, cara, eu sou pequeno, não vou ser atacado, né? Então você tem empresas de tudo quanto é tamanho. E a gente pegou um caso aqui recente, onde o cliente tinha uma solução de backup, é, backup, assim, uma solução líder de mercado, e o ataque direcionado, o cara usou a funcionalidade de criptografia para criptografar o backup do cara. Então, assim, foi um ambiente mal implementado, né? Aquela facilidade ali, aquela correria. Uma pessoa na TI para cuidar de um monte de unidade, o cara não consegue ter uma pessoa dedicada para cuidar de backup. E aí foi comprometido o ambiente. Então, hoje, até a abordagem dos ataques eles têm sido diferente, né? Os caras, eles focam primeiro em entender o ambiente. Às vezes, um ataque ele pode durar 90 dias. Esse ambiente está dormente ali dentro do ambiente do cliente. O ataque, né? O ransomware, ele está dormente dentro do ambiente do cliente. Vai demorar 3 meses para poder se manifestar ali e vai conhecer o ambiente, vai atacar o backup, vai comprometer o backup, porque quanto maior a chance do cara não conseguir voltar, maior é a chance dele conseguir receber o resgate dele. Então, ataques públicos, né, como tem acontecido, igual aconteceu na Record, JBS, enfim, aqui no Espírito Santo a gente teve diversos casos, né, infelizmente, e cada vez mais, né, Prefeitura de Vitória, enfim, é uma série de empresas que foram atacadas, tanto órgãos públicos quanto empresas privadas de todos os tamanhos. A gente percebe o despreparo dessas empresas para responder um evento de segurança. E às vezes o detalhe do pagar, né? A gente, aí assim, puxando um gancho um pouco mais técnico ali, mesmo você pagando, esse processo de criptografia ele consome muito recurso, né? De máquina e de processamento. Então, às vezes, mesmo você pagando, dependendo do volume de dados que você tem, esse dado vai demorar 2 semanas para descriptografar. Se além de ter pagado ali milhões, ele ainda vai demorar 2 semanas para descriptografar. Então, qual que é o valor de 2 semanas parada no seu negócio, ou uma semana parada, né? E essa conta hoje é uma conta simples de fazer. Quanto que você fatura, né, por mês, por ano, e divide pela quantidade de horas ali que você tem no mês ali. Então, você vai saber, em média, quanto que é o valor da sua hora parada. Faz sentido, talvez, investir um pouco mais num cenário onde, se aconteça algo, você consegue voltar em 1 hora, em 2 horas, ou não faz sentido, né? Eu acho que a conta, ela é sempre
nessa linha de raciocínio ali. Você precisa fazer uma conta de quanto vale a sua operação parada. E não só o prejuízo no deixar de faturar, mas sim a exposição da marca, isso vai para a imprensa, o cliente perde a credibilidade, ele passa a já não confiar no seu trabalho porque você foi atacado, então entende que você não é maduro o suficiente para segurança. Então, hoje, assim, a gente sempre fala para todos os clientes, proteger hoje é muito mais barato do que responder um evento de segurança. E aí você ainda corre o risco de não conseguir voltar à sua operação e simplesmente sair do mapa. E Então, tem novidade aí, né, também, porque antes a preocupação era se você vai pagar, né, ou se você tem um backup. E hoje, às vezes, até a empresa tendo backup ali apartado, você não tem um ambiente que foi impactado pelo ataque, né? Existe a chantagem agora, né, em tempos de regulamentação de proteção e privacidade de dados. Se aquela empresa ela não tem uma prática transparente de comunicação com o mercado, né, para formalizar, informar as partes ali sobre o incidente em questão, então, às vezes esses atacantes eles chantageiam no seguinte sentido, né? Beleza, você tem um backup, né? Mas eu tenho aqui prova que houve uma violação, eu vou jogar isso para o mercado e arranha a imagem da empresa, né? E arranha duas vezes até é a quando ela dupla não é extorsão, né? transparente, né? Exatamente. É uma dupla extorsão. E hoje tem muita gente com dado sensível, né? Você vai para um ambiente hospitalar, por exemplo, você tem informações de exame de paciente, laboratório, enfim, são todos dados sensíveis. Você tem o caso da Record, por exemplo, que foi um dos casos mais recentes agora. As mídias falam que a Record pagou 20 milhões de dólares, se eu não me engano, 20 milhões de reais para poder voltar ao ambiente. E ali vazou um monte de informação, né? Salário de apresentador, condição de saúde, enfim, de uma série de apresentadores, de atores, enfim, aquela galera pública ali, salário, uma série de informações sensíveis, que, cara, é o tamanho do impacto. E pode ter uma segunda onda de prejuízo, né? A primeira ali que ela pagou resgate, depois os processos aí, ou penalidades em cima do que aconteceu se a empresa ela não foi diligente, né? Se ela Exato. não, É não, imensurável, né? não atingiu ali o objetivo de cumprir os requisitos legais ali, regulamentares pertinentes. É bem legal. E aí também, Guilherme, um ponto aqui legal dessa resolução, que ele traz uma visão também da questão de ponto de atenção, ainda falando aqui da questão do controle, né? Que antes da contratação é importante atentar-se para a questão de o provimento, né, de informações de recursos de gestão adequado e o monitoramento dos serviços a serem prestados, a identificação de segregação dos dados dos clientes da instituição por meio de controles físicos ou lógicos, ou seja, no caso da organização, se o dado está seguro, ele está segregado de outras empresas, se houver um incidente em uma outra empresa, ele pode impactar o teu dado ali naquele prestador de serviço, né? A qualidade dos controles aí voltados à proteção de dados e de informações do cliente. E o ponto que eu até deixei destacado aqui, que é interessante, que é trazer luz, né, aquela questão, ó, a instituição contratante do serviço é responsável pela confidencialidade, integridade e disponibilidade, pela segurança e sigilo em relação ao serviço contratado, bem como pelo cumprimento da legislação, da regulamentação em vigor, ou seja, não tem aquela questão, eu contratei, não preciso fazer nada. Na verdade, você precisa ter diligência, né, em cima ali dos fornecedores, para verificar que, ao relacionar-se com um determinado fornecedor, contratar um serviço, hospedar sua estrutura lá, você não está correndo risco, porque aqui para resolução, né, para quem é do mercado aí financeiro, a instituição contratante ela continua sendo a responsável, né? Veja bem, né? Então não é aquela questão assim, isso aqui é culpa lá do provedor. E fala também sobre a comunicação, né, ao Bacen com antecedência, que é essa questão existência ali de convênio para troca de informações entre o Bacen e as autoridades supervisoras dos países e dos serviços, né, que poderão ser prestados, ou seja, quando eu vou contratar um serviço em nuvem, eu tenho que atentar até para qual a localização, eu vou botar um dado lá num país que em regime, né, ditatorial, vou botar num país aí que ele não tem acordo com o nosso país aqui, com o Brasil. Então, qualquer situação, eu posso ter meu dado lá também sequestrado por aquele governo, né, ou até mesmo, no caso de investigação, as autoridades não terem acesso
ao ambiente para poder fazer uma intervenção, uma continuidade, né? Exato, Então, exato. é muito E importante. acaba, quando você vai para um cenário de nuvem pública, por exemplo, financeiramente, geralmente é muito mais atrativo colocar nesses locais, né? Com Então, certeza. É o que você vê quando o por aí, cara né? Na maioria das vezes. ele vai lá na facilidade de, cara, vou subir um serviço aqui de armazenamento, por exemplo, na nuvem. Aí o cara vai ver lá, se eu colocar no Brasil custa tanto. Se eu colocar na China, vai ficar muito mais barato. E o cara vai marcar a China. E aí, assim, você passa a já não ter controle mais dessa regulamentação, né? E aí, às vezes, até Então, pela falta de conhecimento de quem está fazendo o deploy, né? Ou seja, fazendo a criação daquele ambiente ali, ou criando aquele serviço, o cara acaba indo pelo mais barato, só que ele tem uma regulamentação que não permite ele a colocar aquilo lá ou que aquilo pode trazer um problema para ele. Então, essa adoção de tecnologia de nuvem pública, nesse sentido, tem que tomar muito cuidado também, até por questões regulamentação, né? perfeito. E também outro ponto importante que ele destaca, né? A instituição, ela deve prever alternativas para a continuidade, né, dos negócios, em caso de impossibilidade de manutenção ou extinção do contrato, né, de prestação de serviço. Então, por que que é importante? Lá nos tópicos anteriores, ele fala sobre a análise da capacidade conforme a criticidade do que você vai subir lá, né? Então, por exemplo, eu vou subir todo o meu ambiente para esse servidor, para aquele parceiro, né? Para aquele prestador de serviço. Eu preciso avaliar qual é o risco antes, porque essa empresa está preparada para poder me garantir um nível apropriado de segurança, né? Ela tem controles, quais são as garantias que eu tenho? Se você for olhar, até empresas de mercado americano, né? Empresas listadas na Bolsa Americana, quando uma empresa ela tem negócio com empresas desse tipo, geralmente essas empresas colocam como requisito ali até relatórios de SOC, né? SOC 1 tipo 2, que ele entra em questões de controles que aquele provedor tem frente a garantir a continuidade ali do serviço, Exato, frente à questão da segurança, né? Então, é extremamente importante, porque às vezes você pode confiar todo o processamento da empresa a um provedor e amanhã ele nem existe mais, e você não exato, ter exato. uma estratégia de contingência ali em caso aquele provedor não esteja prestando aquele serviço, né? Então, fica refém da continuidade do negócio totalmente refém do prestador de serviço ali, né? Do provedor de serviço. Exato, exato. Então tem que E, tomar muito cuidado, é, né? Na hora de e o prestador, né? exatamente. E aí as questões de cláusulas contratuais, né? Principalmente frente à LGPD, você tem cláusulas aí de comunicação dissidente, questões de definição de tempo hábil, né? Para poder que a comunicação seja feita em tempo hábil, para que o controlador ele consiga ali analisar aquela situação e reportar as partes ali que ele precisa reportar em tempo hábil também. Então, só fazendo o fechamento, vejo como que uma resolução que é para o mercado financeiro, mercado específico, como que ela pode trazer luz, né, para a gente aqui que está falando para o mercado atacadista e distribuidor, frente a cuidados e controles quando eu penso, né, no ambiente de nuvem. Eu preciso me atentar a alguns pontos, e aí o legal é que a resolução ela traz de forma explícita, né? Ela entra no detalhe de alguns itens, como fazer, né? Como tem que fazer. Lógico que é para um público específico, mas se a gente pegar o que está escrito ali, a gente consegue tirar o melhor e aplicar para a sua empresa, né? Para o seu Exato, exato. negócio. Qual que é a boa prática que eu posso adotar disso aqui, né? Eu não tenho uma regulamentação específica, né, para a área de atacadista e varejo, né? Mas será que eu não posso pegar ali minimamente entender como que as outras áreas regulamentam e tirar o que é de melhor ali e aplicar no meu dia a dia, aplicar no meu negócio ali para que eu tenha uma maturidade de segurança e principalmente pense em continuidade de negócio, né? Eu acho que é um tema bem relevante, pensar um pouco mais olhando por essa ótica, né, de o que que as outras áreas estão fazendo, e principalmente a área a área financeira, a gente entende que hoje é uma das áreas mais maduras, né, para o quesito de cibersegurança, e talvez motivador sejam essas resoluções, né, que tratam isso, né, tem um pouco mais de critério ali, principalmente com questões de dados financeiros. Então, acho que é um ponto de se aproveitar e pensar bastante aí no que eu posso absorver ali.
Bacana, isso aí. E traz luz até para a LGPD, né? Que às vezes a empresa ali, a organização, ela sabe que tem que cumprir, mas tem dúvida de alguns pontos, né? Como fazer. E aí, por ser aqui uma instituição federal, né? Que está definindo para um nicho de segmento, dificilmente você vai ter contradição do que um Bacen está exigindo para o mercado financeiro, do que pode ser exigido pela NPD para as outras empresas, frente a boas práticas, né? Exato. E aí, para sair um pouquinho dessa parte de papo aqui de regulamentação, né? Vamos falar um pouco agora da parte de framework, né? De cibersegurança. A gente separou aqui, existem vários, tá, pessoal? Existem diversos frameworks aí de segurança, de cibersegurança. A gente separou aqui um mais famoso para fazer uma introdução, falar rapidamente sobre ele, para que vocês possam conhecer, até mesmo deixei o link aqui embaixo na apresentação, né? Esse material da apresentação ele vai ser disponibilizado também, então quem quiser acessar o link vai conseguir, que seria aí o NIST, né? Que é um framework de cibersegurança, né? Ele é um dos mais utilizados no mundo para estabelecer aí um programa de segurança, né, cibernética. Ele foi desenvolvido, na verdade, para orientar profissionais de gestão de riscos para o domínio específico da questão da segurança cibernética. E aí ele adota uma abordagem que ela é baseada em riscos para gerenciar, né, riscos compostos de três partes, que seriam o core, né, os tiers e o profile, né, falando aqui, tentando traduzir a parte do núcleo, né, que seria o core, aqui seria o núcleo, os profiles, os perfis e a questão dos tiers aqui, os níveis, né, ou camadas, né, de implementação. Falando em português, seria um conjunto de melhores práticas para a implementação de cibersegurança nas empresas, né? E focando Perfeito. em pilares, né? Principalmente de detecção, de resposta, né? De recuperação. Então, acho que hoje o NIST, de fato, é um dos frameworks mais usados no mundo aí. E ele traz, assim, uma série de melhores práticas, né? Assim como tem outros também, né? O Syscontrol lá também, que traz algumas mais técnicas ali, algumas abordagens mais técnicas, o pessoal de TI aí poder consumir e implementar ali no dia a dia, ver o que você já tem dentro de casa hoje, né? E aí, assim, desmistificando um pouco também aquela questão, cara, cibersegurança é caro. Muitas das vezes você consegue fazer com o que você já tem dentro de casa, né? Então, Muito trazendo bom. um pouco aí para a realidade do pessoal que está ouvindo, da galera de TI, vai se identificar com os termos para o time de TI. O pessoal que não é de TI talvez fique. Não faça sentido, mas acho que dá para atingir os públicos. Então, assim, hoje o Active Directory acaba sendo o coração de todas as operações, né? Todo cliente tem um AD ali dentro de casa. Então, para a galera de TI ali, tem muita coisa que você consegue fazer dentro do AD, né? Com melhores práticas, que vai te apoiar numa diminuição de impacto, numa possibilidade de recuperar mais rápido, enfim. E já está dentro de casa, você já usa o AD, né? Então, basicamente, é customizar. Antivírus, né? Às vezes o pessoal compra, implementa no default ali, né? Na configuração padrão. Então, existem melhores práticas do fabricante focadas nisso. Então, será que seus produtos de segurança, seu Fire, seu AD e seu antivírus, né? Que acaba sendo os principais ali, eles estão baseados em melhores práticas? Então, é importante o time de TI olhar para isso também. E quem não é de TI, cobrar da galera de TI, né, para saber, poxa, eu ouvi isso aqui num pessoal falando ali sobre AD, sobre Firewall, sobre antivírus, será que a gente tem isso dentro de casa? A gente está configurado da melhor forma? Então o pessoal aí, diretor de empresa, né, tá mais próximo da galera de TI apoiando nesse sentido, que seja com time interno, que seja com um parceiro de confiança ali para executar esse serviço, que vai ser algo que vai te trazer minimamente uma tranquilidade. A gente fala muito sobre pavimentar a estrada ali para depois comprar uma Ferrari, né? E aí você vai para um outro nível de cibersegurança ali, que são infinitas possibilidades e, obviamente, cada negócio tem uma necessidade. Então, não adianta de nada a gente projetar uma estrutura muito grande para uma empresa que não tem a real necessidade disso. Mas também eu não posso fechar os olhos que não vai acontecer. E, ao mesmo tempo, pensar que eu não preciso proteger uma empresa grande e investir em cibersegurança e continuidade de negócio. Então, no resumo, eu acho que esses frameworks eles ajudam muito,
né, a trazer essas melhores práticas, e é importante ter um olhar, principalmente o time de TI ali, o time de negócio, ter um olhar mais crítico para a continuidade do negócio. E a TI hoje, cara, infelizmente, ela sustenta boa parte das operações de toda empresa. Principalmente você tem Tornou-se uma empresa. estratégico, né? A TI é Exato, muito estratégico voltado ali tanto tem essa questão do alinhamento do objetivo estratégico da empresa para que a TI possa suportar, né, estrategicamente ali, os objetivos estratégicos da empresa, que a maioria das empresas hoje ela é suportada com recursos tecnológicos, né, processamento de exato. dados. Então, se não houver esse alinhamento do objetivo estratégico para com a equipe ali de segurança, ou a equipe que cuida da parte de tecnologia, você vai ter gargalos ali, né? Tem que ter a Exato. previsão de crescimento, preparação. É E igual o a gente legal. falou, né? É ter o time de TI ou de segurança, e aí tem empresa que tem maturidade suficiente, tem uma área de segurança específica, tem outras que não, mas o time de TI precisa estar ligado ali no conselho de administração, precisa estar ligado no board ali, trazendo esses riscos, trazendo essas melhorias que precisam ser feitas, e infelizmente hoje acaba a galera estando inserida no apagar incêndio, né? Que a gente fala Uhum, inteira ali, cara, dando suporte ao usuário e fazendo atividades que poderia estar sendo feito por um parceiro, por exemplo, e o cara focado no negócio, né? Focar em inovar, focar em verdade. ser competitivo, né? Principalmente pessoal que hoje é varejo, né? Varejo atacado. Cara, cada vez mais o usuário quer facilidade, ele quer ter um aplicativo legal para ele entrar e comprar, ele quer ser atendido pelo WhatsApp, ele quer ser atendido rápido. Então, assim, a TI está aí para ajudar a desmistificar algumas coisas também, e inovar. Só que hoje inovar com uma galera que está extremamente operacional ali no dia a dia, fazendo suporte ao usuário, formatando máquina, mexendo com impressora, o cara não vai conseguir ter tempo para ser disruptivo e apoiar a empresa na transformação digital. E é uma realidade, né? Ou eu vi uma vez que ou você é ponto com ou você é ponto fora, né? Boa. Não tem negócio hoje mais que não dê para você estar online, que seja no Instagram, que seja, enfim, numa rede social, ou no e-commerce, ou numa venda por aplicativo. Então, cada vez mais. E aí, quando você vai, por exemplo, você vai num supermercado fazer uma compra ou numa loja, enfim, você chegou lá, o sistema tá lento, ou o sistema tá fora, o cara vai sair e vai comprar no seu concorrente do lado. Então, quanto mais conforto você puder dar para ele, agilizar o processo, otimizar o processo de compra, e eu vim, né, trabalhei muitos anos no varejo, né, antes de ir para a área de prestador de serviço. Cara, e é interessante o tanto que a galera de TI consegue agregar numa operação, por exemplo. Você pega um cara de TI e bota o cara para passar o dia numa loja, por exemplo, o cara consegue otimizar um monte de processo, porque ele vê a forma como o vendedor faz, como é que a menina do pagamento faz, faturamento, estoque, e às vezes ele consegue desenvolver algo aqui para poder otimizar a venda. Venda é dinheiro, então eu vou comprar uma lata de tinta no fulano de tal. Você chega lá, o processo é todo moroso. Aí você tem que sentar, o cara quer fazer um cadastro. E hoje, cada vez mais, a gente está imediatista, né? A gente quer um negócio para onde? Você quer entrar correndo, porque na maioria das vezes você não tem estacionamento. Você entra correndo, quer pegar seu negócio, quer sair. E aí, se você tem um processo que otimiza, né? O cara vai ali, faz uma compra rapidinho, consegue sair já com o produto nele na mão, com tudo muito rápido, você fideliza seu cliente, você ganha seu cliente, e esse boca a boca vai trazendo cada vez mais clientes ali, aumentando a sua capacidade de venda com menor esforço. Cara, e quem vai te ajudar com isso é o time de tecnologia. Mas para isso o cara precisa estar focado em inovar, precisa estar focado em entender o processo, conhecer o negócio, né? Então, sair um pouco do operacional ali, do suporte ao usuário, do apagar incêndio, e sair do operacional e ir para o tático ali, que eu acho que vai agregar muito valor. Bacana. E o interessante também dessa questão voltando aqui para os frameworks, né? Você contextualizou muito bem que o Nietzsche ali, ele fala o que você deve fazer, né? Ele mesmo acaba citando outros frameworks como referência. Então, por exemplo, para quem está para estruturar controle aí na sua organização, ele cita a própria 27001, cita o SysControls, né? Que tem 18 controles ali. Hoje a gente tem a 27001, a família da 27001 ela está sofrendo atualizações, né? A 27002 já tem uma versão nova que ela traz, aborda questões ali também sobre questões de privacidade, risco cibernético. Então é muito interessante essa questão da junção, às vezes, das boas práticas, dos frameworks,
para você construir aquele conjunto de controles que vai conseguir blindar seu negócio, né? Conforme a necessidade e os riscos que a empresa está exposta, né? Então, é muito legal ter essa visão e olhar para o todo. Eu deixei aqui também o link, né, para o próprio framework, quem quiser fazer acesso. Essa aqui é a versão para o link dele em português, né, para a versão dele em português. De maneira, assim, resumida, ele traz aqui 5 funções que são ali: identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Dentro dessas funções, ele tem 3 subcategorias e 108 subcategorias, né? Que é trazendo controles ali, definições voltadas para essa questão da segurança cibernética. A gente só passou aqui, trouxe a visão de um framework como referência, né? O foco aqui não é, a gente está falando de frameworks, até porque se a gente for falar aqui, dá uns bons minutos aqui só falando do próprio nicho e de outros, né? Então a ideia aqui é só a gente fazer uma pincelada mesmo, para o pessoal ter uma noção, saber onde procurar alguma referência. E aí, fazendo aqui o fechamento, né, Guilherme? Como é que eu posso estabelecer aí a segurança na nuvem, né? Quais seriam as boas práticas? O que você recomenda aí para o pessoal que está assistindo nosso bate-papo aí, está pensando nessa questão? Algumas coisas você já comentou, né? Mas aqui só fazendo um fechamento, assim, por onde você começaria? Acho que você tem alguma questão também em frente, assim, da escolha, né, do fornecedor. Acho que é importante também, porque você não faz nada sozinho, né? Você sempre vai contar com alguns fornecedores ali, quer seja para serviço, apoiar no serviço operacional, até mesmo hospedando, né, o processamento de dados aí, ou fornecendo estrutura para processamento de dados. Exato. Eu acho que assim, eu gosto muito de fazer uma analogia para como é que eu estabeleço a segurança, né? Independente se ela é nuvem ou se ela é on-premise ou se ela é híbrida, né? Eu acho que é um desafio e eu gosto de trazer uma analogia sobre segurança patrimonial, né? O cara, pô, vou montar uma baita de uma estrutura ali de segurança patrimonial. Então, o primeiro passo é você conhecer o que você tem, né? Você saber onde você tem porta, onde você tem janela que precisa ser monitorado, se o muro precisa ou não de uma cerca elétrica. Então, eu trago muito essa analogia, né? Então, acho que o primeiro passo é você conhecer o seu ambiente, conhecer sua arquitetura, né? Se ela vai ser cloud, se ela vai ser on-premise, né? Quais as vulnerabilidades que eu tenho, né? Quais são as oportunidades de explorar essas vulnerabilidades que eu tenho, quais são as portas de entrada que eu tenho, se eu tenho usuário, se eu não tenho usuário. Então, o primeiro passo ali é conhecer a sua infraestrutura e sua topologia, sua necessidade, né? Não existe, infelizmente, não existe uma receita de bolo, porque para cada cenário você às vezes tem a mesma dor, né? O cliente é do mesmo segmento, tem a mesma dor, mas a forma de resolver vai ser diferente e muitas das vezes ela não está relacionada com o investimento. Então, eu sempre digo o seguinte, pensando no que a gente já tem dentro de casa hoje, né? Então, se o meu Active Directory lá, se o meu AD está preparado para ter algumas políticas simples de bloqueio, né? Começar pelo básico, o pessoal que usa Office 365, que usa o Google ali, por exemplo, tem hoje o múltiplo fator de autenticação habilitado, né? Que é um tema que faz muita diferença, é algo que você sabe que é sua senha, mas algo que você tem, então, um código de verificação no celular, um SMS, então, começaria por esse básico, né, e é importante Uhum. um parceiro de confiança, que você tenha boas referências, que possa te auxiliar nesse processo, e a gente vê muito o processo de venda, né, o cara fala assim, a gente aqui é um fornecedor, mas a gente também é cliente, né, então a gente consome de diversos fabricantes, diversos parceiros. Cara, liga para esse cliente, o que você vai ver, né, o cara vai ter uma boa referência, então, isso é legal, mas às vezes é bom você pegar no site do cara alguns clientes ali também, e ligar para aquele cliente para saber na prática se o cara está sendo bem atendido, se não está, procurar referências e sempre questionar, né? Eu acho que ter parceiro é o cara que vai te ajudar ali a te falar não o que você quer ouvir, sim o que vai fazer sentido para o negócio. Então, aqui na VP Rede hoje a gente tem essa característica de ser o mais consultivo possível, porque quando o cliente procura a gente sabe que o cara não é de tecnologia na maioria das vezes, né? É a mesma coisa que eu for comprar uma lata de tinta, eu não sei nada de tinta, então eu entendo que a loja que vai me atender, ela vai ser consultiva e me explicar o que é melhor para mim.
Então, aqui a gente tenta ser o mais consultivo possível. Então, a gente tem a frente da nuvem, né, que a gente vai entregar ali a melhor infraestrutura possível, algo que vai fazer sentido para o cliente, algo escalável, algo disponível, mas a gente tem a divisão de cibersegurança que vai entrar mais no detalhe, apoiar o cliente primeiramente com essas melhores práticas ali, com a pavimentação, para minimamente a gente diminuir o impacto, e aí ver se a gente está preparado para ir para o próximo nível, né? Não adianta eu chegar e propor, compra isso, compra isso, né? Vamos olhar para os 3 pilares, vamos olhar para o usuário, vamos falar com o usuário, vamos treinar, vamos trazer o RH para próximo, para ajudar nessa catequização, né, nessa cultura de segurança. Então, RH é importante estar próximo. Vamos rever nossos processos, né? Será que esses processos estão alinhados às melhores práticas do negócio? E aí, esses frameworks vão ajudar bastante. E vamos ver se a gente tem os produtos que fazem sentido, né? Que hoje o tradicional ali, infelizmente, ele já não ajuda tanto mais. Mas é importante ter o básico ali, né? O básico bem feito ali. Então, acho que seria nessa linha, né? Procurar fazer o mais simples, mas ter a ajuda de um parceiro de confiança que possa ter vivência, né? A gente fala que a gente aqui recebe toda semana algum cliente ligando com que foi criptografado, né? Que foi atacado. Então a gente já sabe por onde começar, né? Então hoje o cara que está na ponta ali, às vezes, muitas das vezes é a primeira vez que ele passou por isso e é algo aterrorizante que a gente não recomenda para ninguém. Então ter esses parceiros que vão estar junto ali nesse processo, tanto de construção quanto de manutenção, e é um ciclo contínuo, né? É um ciclo de melhoria contínua ali, sempre tem oportunidade de melhoria. Então, acho que é isso, assim, né? Envolver a área técnica, a área de governança ali para pensar no negócio, né? Tecnologia é negócio, então, será que a empresa, por exemplo, se o seu sistema estiver indisponível, você está preparado para operar no papel? Você tem procedimento para operar no papel, para não deixar de vender minimamente? Então, eu acho que são pontos bem interessantes que precisam ser tratados. E a gente está aqui para apoiar no que for necessário também, bater um papo mais no detalhe ali, tomar um café, fazer uma visita, conversar sobre tecnologia. Então, a gente está sempre à disposição para poder apoiar. Tiago, acho que o seu microfone está no mudo. Opa, desculpa, probleminha técnico aqui. Tranquilo, Mas muito, acontece. muito bem colocado aí essa questão da tua visão aí sobre a questão das boas práticas, né, de como estabelecer aí uma questão de segurança na nuvem. Eu coloquei alguns pontos ali complementares, né, que abordam também sobre essa questão de é importante um processo de due diligence, né, nos fornecedores, que é verificar se está confiável, se aquele fornecedor é confiável ou não, é, monitorar alterações, né? Por exemplo, às vezes você começa num fornecedor com uma estrutura mais simples, né? Subindo um recurso e gradativamente você vai aumentando a importância daquilo que está sendo processado ali e aumenta, consequentemente, acaba aumentando o risco também. Então é importante sempre ter esse monitoramento para saber se está apropriado, né? Se o parceiro ali, o fornecedor é confiável. A gente recomenda sempre também as questões de controles, né, do GRC, governança, riscos e compliance. A gente gosta de falar que hoje ouve-se muito falar na questão do compliance, né, Guilherme? Mas geralmente quando vem alguma lei, né, ou alguma regulação, é porque ela impactou a sociedade, né? Um determinado risco ele não foi gerenciado pelas organizações, ele acabou impactando a sociedade e alguém precisou legislar sobre aquilo. Isso é um caso típico da LGPD, né? Os dados estavam sendo tratados de forma indiscriminada, né? Sem pudor nenhum. Então, alguém veio e legislou, né? O Brasil, ele legislou sobre essa questão, como outros países da União Europeia fez, né? O GDPR. Isso faz parte até de acordos internacionais para o Brasil fazer parte da OCDE, né? Tem uma série de legislações ali que o país membro ele precisa tratar, e uma delas era de privacidade. Só que quando a gente fala de GRC, governança, riscos e o compliance, você vai um pouquinho além só do que atender a conformidade, né, ou estar em conformidade. Porque muitas das vezes você vai gerenciar riscos e tratá-los
né, antes que eles impactem na sociedade. Então, Exato. você faz um pouco mais do que só o compliance, né? Você vai para um nível maior de controle ali, de governança, para poder trazer um pouco mais de segurança para a empresa e para a sociedade, né? Porque Exato. quando você tem um incidente, você traz a ameaça para a própria organização e a sociedade como um todo. Exato. Exato. E chegamos ao final aqui, né, do nosso bate-papo. Gostaria de agradecer muitíssimo ao Guilherme pela disponibilidade de estar batendo esse papo aqui sobre essa questão de segurança em nuvem, está contribuindo, né, com a sua visão, experiência de mercado, né, que vem de uma empresa que ela é focada nessa questão, né, de processamento de dados, né, data center. E deixo a palavra aqui para o Guilherme também. Eu queria agradecer aí pela oportunidade, acho que é sempre enriquecedor, né, poder tratar esses temas e falar sobre esses temas que são tão atuais e são dores para todos, né, todos que estão assistindo aí consomem de uma certa forma algum serviço, e essas dores, elas são idênticas, né, para todos eles e em proporcionalidades diferentes, mas todos têm as mesmas dores e, cara, é importante a gente pensar um pouco fora da caixa e ver que tem boas soluções, tem boas empresas no mercado para poder apoiar. Então, sempre bom poder falar sobre esses temas relevantes e poder ajudar um pouco ali, agregar um pouco de valor ali nessas empresas e trazer um pouco dessa visão de crescimento, de nuvem, de segurança, enfim. Obrigado aí, Thiago, pela oportunidade, obrigado ao Sincades aí por abrir essa porta para a gente. A gente está aqui sempre à disposição para poder apoiar e patrocinar esses eventos, né? Que eu acho que isso ajuda muito e estar sempre junto ali, poder agregar valor. Acho que é até uma questão de responsabilidade social, né? Quando você vai para um hospital, por exemplo, que você tenta ser atendido, o hospital está fora, eu acho que isso impacta diretamente na saúde, pode levar à morte, por exemplo, porque o cara não conseguiu ser atendido, porque o hospital não tinha um processo estabelecido para atendimento no papel. Então, é uma questão também de responsabilidade social. A gente viu isso muito no período pandêmico de vacina, né? Quantas vezes sites de agendamento de vacina estavam fora e o cara não conseguia agendar por um ataque ou por um design ruim de infraestrutura. Então, está aqui para poder apoiar no que for necessário. E mais uma vez, obrigado aí, conte com a gente sempre. Obrigado. Até breve. Até mais. Até.